Meu grupo vai falar sobre a salmonela. Ele é composto por mim, Gleiciane, pela Rosângela, pela Josielen e pela Kellen. A salmonela, ela apresenta uma forma de bastonete, são responsáveis por desencadear infecções graves que podem levar à morte. Essas infecções acontecem quando ingerimos alimentos contaminados, tipo água contaminada, carne bovina, carne suína, ovos ou leites derivados também. Ela é da família de Enterobacteriaceae, são gram-negativas. Elas se locomovem por flagelos e elas são organismos anaeróbicos facultativos, que no caso não precisa de oxigênio. Depois da ingestão do alimento contaminado, os sintomas começam a aparecer a partir de 12 até 36 horas, que os sintomas são febre, náusea, vômito, diarreia e febre baixa. Olá, meu nome é Kellen Cristine e eu vou falar sobre o diagnóstico laboratorial para diagnosticar a salmonela, SSP. Bom, o diagnóstico laboratorial, para a gente realizar ele, vem a partir de coleta de amostra de fezes ou de sangue. Na parte de coleta de fezes, a gente chama esse exame de coprocultura e na coleta de sangue, a gente chamamos de hemocultura, que é a cultura tanto da fezes quanto do sangue. É o nome que é dado a esses dois métodos. E o diagnóstico para descobrir a parte da salmonela são chamados diagnósticos de salmonoleses. Esse método ele é tradicional para o isolamento da salmonela SSP. Para que ocorra esse isolamento, para descobrir, no caso, no diagnóstico laboratorial, que é uma salmonela SSP, a gente vai usar meios. Existem os meios de pré-enriquecimento, que são os meios de enriquecimento, que a gente vai utilizar o caldo seletivo. Esse caldo seletivo ele vai favorecer o isolamento da salmonela em detrimento com a multiplicação de outros proteus. Então, é por isso que a gente usa esse caldo. E também a gente tem o HSS, que ele vai fazer o cultivo. Ele é altamente seletivo, que também são utilizados para fazer o isolamento da salmonela. Aí, nesses métodos diagnósticos, a gente vai usar essas duas fases, que no caso tem a amostra, quando a gente vai fazer essa coleta, tem as amostras clínicas, que a gente vai obter através tanto da fase aguda, que nessa aí não é necessário a gente utilizar os meios, né, os meios de enriquecimento, mas já na fase crônica a gente vai utilizar esses meios, tanto os meios de enriquecimento, que no caso é o caldo seletivo, como os meios seletivos, que é o HSS, para poder fazer o isolamento e descobrir realmente se é salmonela SSP. Para fazer esse diagnóstico, a gente vai utilizar as fezes. Essas fezes tem que ser líquida, não pode ser pastosa, tem que ser na fase diarreica, né? Que são feitas o diagnóstico dele. E quando faz a coprocultura, ela também tem que estar usado entre a temperatura de 5 a 49 graus Celsius, que a gente vai fazer o isolamento dos bacilos gram-negativos. E para ser feito esses exames, quando a gente coloca lá nos meios para fazer a cultura dele, a gente usa a coprocultura, eles ficam isolados em temperatura, né? Eles ficam na estufa por um determinado tempo, que eles ficam nesses discos, que são os meios. Aí a gente colocando eles lá naquele meio, eles vão crescer, e assim cresce de 2 dias. Depois que tira se ocorrer o crescimento, a gente pega essa bactéria que cresceu e faz o isolamento nesse HSS, que é para poder fazer o isolamento para saber se é salmonela. Esse é o diagnóstico laboratorial. Olá, eu sou a Rosângela, vou dar continuidade ao assunto de salmonela, falando de prevenção e controle. Na prevenção, devem ser tomadas as medidas sanitárias
para evitar a contaminação dos alimentos e da água por roedores e outros animais que excretam a salmonela. Os portadores, de forma alguma, podem manipular os alimentos, né? Devendo ser observado as precauções de higiene. E quais são essas precauções? Lavar bem os utensílios e as mãos, depois de manipular carnes de aves e ovos. Lavar sempre as mãos antes de comer ou preparar os alimentos. Limpar as tábuas, as facas, os utensílios da cozinha antes de usá-lo. Não mexer com carnes com as mãos desprotegidas. Não misturar os alimentos crus e cozidos. Manter os alimentos refrigerados e protegê-los de contato com animais. Armazenar os ovos na geladeira, de preferência em vasilhas de plástico, longe da porta e de outros alimentos. O calor é uma forma eficiente para destruir a salmonela. Por isso, os alimentos devem ser bem cozidos, porque se a bactéria encontrar nutrientes, condições adequadas da água, o pH, a temperatura, ela pode se multiplicar mais rápido. Portanto, é fundamental o cozimento adequado dos alimentos. As boas práticas de preparo dos alimentos pelos consumidores também são fundamentais para a prevenção da salmonelose. No controle da salmonela, eu vou citar um exemplo de uma granja, né? Dentro do controle de uma granja existe a Instrução Normativa de número 20, de 21 de outubro de 2016. Nela estabelece o controle, o monitoramento da salmonela nos estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de corte, e também nos estabelecimentos de abates de frangos, galinhas, perus, de cortes e de reprodução. Registrado no Serviço de Inspeção Federal, o CIF, né, tem o objetivo de reduzir a prevalência desse agente e estabelecer um nível de proteção ao consumidor. No controle da salmonela na avicultura, envolve as intervenções não só nas indústrias, mas também no campo, para que possa reduzir o nível dessas bactérias no conteúdo intestinal das aves. No controle da salmonela, tenha como prevenção os procedimentos operacionais padrão, o POP, né? Que no POP ele está incluído como fazer a desinfecção do ambiente, origem e manutenção e saúde da ave, a qualidade da alimentação da ave, o isolamento restrito de contato com outros hospedeiros e vetores, como as aves de vida livres, as aves que vivem soltas, né? Bovinos e suínos, não permitir gatos, roedores, ácaros no sistema reprodutivo, isolamento restrito a acesso de pessoas, por exemplo, as pessoas que vão fazer a higienização da granja devem estar devidamente com os EPIs, fazer a notificação de casos de ocorrência, notificar para o Sistema de Defesa Sanitária Animal, fazer o destino correto das aves mortas, o controle de moscas que está incluído, o manejo correto das fezes,
porque as bactérias elas são eliminadas pelas fezes e o treinamento de funcionários, porque para que o controle dê certo da salmonela, esses profissionais devem estar qualificados para que possam exercer essas funções. Olá, me chamo Josiele, eu vou falar um pouco do tratamento da salmonelose. A infecção por salmonela, ela dura aproximadamente de 5 a 7 dias e frequentemente não é necessário tratamento, sendo suficiente as medidas de suporte e conforto ao paciente. Então, o tratamento, nesse caso, ele pode ser feito em casa por meio de repouso, ingestão de bastante líquido para manter a hidratação e controlar os sintomas, né? Pessoas com diarreia severa, elas devem procurar um médico, né, para fazer uma reidratação endovenosa para repor os eletrólitos perdidos durante o tempo de diarreia e vômito. E em casos mais graves, né, quando a bactéria ela chega a atingir outros órgãos, aí é necessário o auxílio de antibióticos. Então, por que não pode usar o antibiótico assim que os primeiros sintomas venham a aparecer? Caso o paciente não esteja com sintomas graves, não deve-se usar antibiótico, porque as bactérias elas podem se tornar resistentes. Então, é indicado o uso de antibióticos somente em casos mais graves, né? Agora, se o paciente for uma pessoa imunodeprimida, se for uma criança ou se for um idoso, né, ou se for uma mulher grávida, porque esse grupo de pessoas eles são mais suscetíveis à infecção. Então, assim que aparecer os primeiros sintomas, o responsável deve logo procurar ajuda médica, né, para que esse médico venha examinar esses pacientes e venham passar o tratamento adequado, né? Quando a infecção está severa, né, o tratamento ele vai durar conforme a idade, né, e conforme os sintomas. Então, a duração do tratamento vai depender da idade do paciente e também dos sintomas que esse paciente esteja sentindo.